possivelmente a maioria das mulheres estaria hoje, ou estão hoje, comemorando, enfim, e a gente está comemorando de um jeito diferente, né? Porque tudo que a gente faz, todas as nossas ações são ações políticas, são atos políticos, independente de eles serem ligados a um cargo eletivo, a uma pretensão eletiva, ou de nós estarmos em casa cuidando dos nossos filhos e ensinando a eles valores, princípios, o que a gente espera do nosso país, o que a gente espera do lugar onde a gente vive e o que a gente precisa fazer para chegar lá, né? Porque como tudo, como qualquer formação, como uma faculdade, por exemplo, como qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai passar por um processo de formação, de crescimento, de aprendizado, e a política é assim também, né? Então, a gente precisa, né, desde, como eu disse, desde os nossos pequenos, desde os nossos filhos, fazer esse papel, né? Eu vou, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre mim, assim, ver se um pouquinho dessa história dessa mulher versátil e que faz um monte de coisas ao mesmo tempo, como a maioria das mulheres, é capaz de inspirar outras mulheres para fazerem parte, né, desse universo político eletivo também, né, que esse é um dos grandes objetivos que a gente tem, né. Então, a Júlia falou aí que ela escrevia os roteiros dela, né, eu também fiz a minha, aqui, ó, meus alfarrábios aqui, porque falar da gente eu acho que é a coisa mais complicada, mais difícil, né? Para mim, pelo menos. Mas eu posso dizer para vocês que, além de ser a primeira vice-governadora do estado de Santa Catarina, a primeira mulher, né, vice-governadora do estado de Santa Catarina, primeira mulher a ser governadora interinamente, né? E em dois momentos tão difíceis da nossa história política, né? Eu costumo dizer que eu sou jovem na política, mas talvez, e eu acredito que ninguém tenha tido um intensivo tão grande na política como eu tive, né? E continuo tendo, né? Porque é muito fácil administrar um estado rico como Santa Catarina, um estado cheio de talentos, cheio de oportunidades, cheio de gente guerreira, brava, empreendedora, um estado completamente diferenciado no seu jeito de viver, no seu jeito de ser, no seu jeito de trabalhar, uma qualidade de vida incrível, né? Se nós compararmos com outros estados, a gente sabe que tem muito a se fazer pelo nosso estado ainda, e a gente que está na política tem esse desejo, mas o fato é que a gente é um estado diferenciado, então administrar um estado com essa riqueza toda, com o caixa cheio de dinheiro, né? Quando todas as forças políticas estão aliadas, estão apoiando, né? É muito fácil e é muito prazeroso. Agora, no momento em que administrar esse Estado, no momento em que a justiça diz, espera aí, deu errado, você é a nossa reserva técnica, você tem que assumir, manter esse Estado de pé e não pode deixar parar. E no pior momento da pandemia, né, num estado que foi o primeiro a parar, fazer lockdown, e que eu fui totalmente contra desde o início. Enfim, hoje a gente percebe, né, os exageros que foram cometidos, mas enfim. Então, assumir o Estado num momento crítico de saúde pública, na maior dificuldade de saúde pública da história recente, e ainda com todas as forças contra, né, todas as forças tentando te aniquilar, te fazer errar, é muito difícil. E é um momento em que você percebe o tamanho da coragem que a gente tem, né? A gente se dá conta do tamanho da nossa coragem, da nossa resiliência, porque é a necessidade que faz a gente virar gigante, né? Que faz a gente se superar e correr atrás. E também é nesse momento que a gente percebe o tamanho do valor das pessoas que vêm te ajudar. Porque assumir algo temporário, que talvez traga consequências depois, que podem ser perseguidos, podem ser retalhados, né? É realmente aí que a gente percebe o caráter, a bravura, a vontade que as pessoas têm de ajudar. E foi justamente naquele momento também
que muitas pessoas que nunca tinham me visto na vida bateram na minha porta e disseram: eu quero te ajudar, porque tu estás sendo injustiçada, porque tu estás, especialmente naquele primeiro processo, né? O primeiro processo de impeachment foi as pessoas vindo me ajudar porque eu estava sendo injustiçada, porque estavam cometendo um equívoco gigante, e sabia-se qual era o intuito daquilo e sabia-se o quão frágil eu estava naquele processo, né? Então, ali a gente percebe que sim, que existe gente do bem, que existe gente disposta, que existe gente que quer fazer o que é correto e o que é justo, independente da circunstância. E no segundo processo é que eu percebi assim, pessoas de muita coragem também, que vieram ajudar Santa Catarina, né? Quando eu pedi, abracem Santa Catarina comigo e me ajudem a fazer, independente se for 1 mês, 2, 3, 6 meses ou para o restante do mandato, a gente precisa cuidar do nosso Estado, a gente não pode deixar parar, a gente precisa corrigir equívocos que aconteceram. Então, isso é muito gratificante, né? Então, assim, além, né, de ser essa primeira mulher a assumir o Estado, eu sou advogada, né? Eu tinha 18 anos de advocacia até entrar na política. Eu sou produtora rural também. Eu sou uma pessoa, sou conservadora também. E o que me fez entrar na política, né, foi o meu primeiro pleito eleitoral, a minha primeira filiação partidária. Mas eu vinha de um ativismo político já bastante antigo, desde 2000, bastante antigo, né? Desde 2013, né? Quando começaram aqueles movimentos contra a corrupção, e eu acabei entrando nos movimentos nacionais, mas ela era aquela coisa assim: eu vou ajudar, eu quero mudar o meu país, eu quero um país melhor para a gente viver, eu quero que termine a corrupção no Brasil, eu quero um Brasil que invista aqui dentro, nas nossas necessidades, nas necessidades do povo brasileiro, sendo um indutor do desenvolvimento do país e do brasileiro, né? E eu vim com esse povo brasileiro que se levantou para participar dessa mudança, né? E culminou que em 2018, perdão, eu acabei sendo meio que abduzida pelo processo. Pô, tu quer mudar, mas então vem aqui ajudar, né? E eu fui ajudar de todo o coração, mas assim com o pé no chão, porque era muito, a gente via que era no início assim de 2018, o próprio presidente era algo, um sonho distante, a gente sabia que tinha que trabalhar muito e tal. E aí eu acabei entrando, né, nesse processo todo e acabei me tornando a, a vice-governadora, né? E aí a gente também percebe que tem uma mãozinha de Deus ali bem bem forte, né? E que mexeu umas peças do tabuleiro assim que eu jamais imaginei que fosse acontecer, né? Mas então, eu sou advogada, eu sou produtora rural, eu não estou conseguindo seguir meu roteiro aqui, gurias, não tem jeito. A cabecinha está fervilhando aqui. E eu tenho um perfil bem diferente, assim, porque eu sou aquela mulher que eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Eu entrei na faculdade de Direito com 18, comecei a trabalhar com 19, quando eu passei no concurso público da Polícia Militar, e foi onde eu consegui a minha independência financeira, e desde os 19 anos eu cuidei da minha vida, porque isso sempre foi algo muito importante para mim. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Assim, eu acho que a primeira coisa para a mulher poder fazer o que ela quiser fazer, ela tem que ter independência financeira, independência econômica e se dar a liberdade, né? Que no momento que a gente depende disso, né? Claro que 19 anos é bastante precoce, é bastante cedo, mas tem como, né? Então, sei lá, 20, 25 anos, a gente tem, ou qualquer idade, né? Eu acho que isso é algo que a gente nunca pode deixar de buscar. Mas a independência financeira, para mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Tipo, agora eu vou terminar minha faculdade, se eu quiser viajar, eu viajo, se eu quiser comprar livro, eu compro, na época a gente ainda comprava livro de direito, né? Acho que a Melissa não pegou esse tempo, que a gente andava com o manco, assim, no lado que carregava a mochila do direito, a gente andava aprendendo para aquele lado, assim, né? E, enfim, mas o que eu queria contar para vocês, assim, que eu sou bastante versátil, assim, ninguém imagina, mas eu faço crochê, faço tricô, eu pinto, eu bordo, eu costuro, o crochê... eu sou formada em gastronomia, eu sou padeira, confeiteira, eu atiro, então, assim, eu dirijo trator,
eu faço assim, desde o crochê, desde o bordado até subir num trator, sabe, de morar fora. Quem mora fora, em sítio, sabe que se cai a cerca e não tem ninguém ali para arrumar, tu vai ter que erguer aquela cerca, né? Nem que seja do jeito que conseguir, mas tem que arrumar. Então, assim, eu sou muito versátil, eu sou muito criativa, assim, e eu sempre fui muito ávida por conhecimento, né? E eu percebo que isso foi muito importante nos momentos, assim, difíceis que a gente passa e que a gente dá um jeito de, pô, mas isso aqui eu consigo. E hoje, assim, dificilmente eu não sei fazer alguma coisa, né? Outro dia estragou a descarga aqui da casa, eu arrumei com uma faquinha. Aí tive que pensar, pô, como é que funciona a válvula, né? Que eu não lembrava mais, aí fiquei matutando como é que. Ah, lembrei, então já arrumei fechadura, já, enfim, eu me viro. Gente, que mulher sensacional! E eu acho que isso é mais, e isso é algo assim que as mulheres, né? Talvez as meninas mais jovens não tenham isso. As da minha idade já era um pouco raro sentar e fazer tricô e crochê com a avó, né? Mas são coisas que a gente aprende com a família da gente que fazem parte da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa formação, né? E de tudo isso, assim, gurias, de tudo que eu falei para vocês, assim, eu acho que a coisa mais nobre, mais especial, mais divina que a vida me deu e que eu acho que é a coisa mais nobre da gente é ser mãe, né? E eu sou mãe do Didi e do Fred. O Didi tem 21 anos, o Fred tem 14, e eles são o meu norte, o meu rumo, o meu esteio, é tudo, né? E teve dois momentos assim muito especiais, assim que, né? A gente sempre teve uma vida muito próxima, né? Porque a gente foi morar no sítio quando o Didi era bem pequenininho ainda, e ainda eu sou mãe especial, né? O Didi tem síndrome de Down e autismo. Então, foi a primeira coisa que eu tive que me reinventar, né? De encontrar. E eu acho que essa é a grande lição que a vida me presenteou, assim, sabe? Pô, não sei o que fazer. Levanta-te e anda. Resolve, inventa, descobre, corre atrás. E eu fui mãe muito jovem, né? Eu me casei com 21 anos e tive o Didi com 23, né? E aí fiquei 21 anos casada até entrar na política também, aí depois já não deu mais certo, porque não era, tipo, volta para casa, senta aqui e fica quietinha, né? Isso aí não vai dar certo, só vai te expor e blá, blá, blá. E aí eu acabei, não tinha como, né? Não existe como abrir mão de uma de algo assim, né? De Um ser a primeira chamado, né? vice-governadora, a primeira. É um chamado, né? Advogado, né? Um chamado, avocado, né? E esse compromisso, eu acho que é algo que a gente tem, né, dentro da gente. E eu acho que é isso que tem que chegar nas mulheres também, né? É esse chamado, esse desejo, essa vontade de fazer parte, né? Eu também não sou a favor de cotas, eu acho que a gente tem que vencer pela nossa competência, pela nossa capacidade, mas existe alguns momentos em que também não dá para simplesmente, senão o mundo passa por cima, né? O ideal é, olha, não vamos ter, mas também se não tiver, né? O que a Júlia falou aqui antes aí passa por cima e não tem. Mas como é que a gente vai fazer assim, não quero cotas? Mostrando, inspirando, chamando, dizendo, olha, vale a pena, a gente precisa de você, fazer as mulheres entenderem, sentir vontade de fazer parte, né? Mas como eu estava falando para vocês, assim, a coisa mais fofa dos meus filhos, assim, foi a gente teve uma vida muito perto, assim, né, muito presente. Eu sempre fui uma mãe muito presente, trabalhava de noite, de madrugada, mas fazia questão de ficar com eles e aprender com eles e fazer parte da vida deles, né, de uma forma muito intensa. Mas eu lembro que no primeiro pedido de impeachment, que me colocaram injustamente, né, na maior aberração jurídica do país, e o único pedido de duplo impedimento da história da humanidade, né, não sei de onde que tiraram isso, mas enfim, eu me lembro que no início, assim, e aí entra, né, tantos dos sofrimentos, das amarguras que a gente passa, né, de ser injustiçada, de passarem por cima, enfim, esse sentimento de ser injustiçada, de correr risco de ser taxada como pilantra, bandida, é muito difícil.
E no momento em que eu sentei para falar com os meus filhos e que eles disseram, mãe, a gente sabe que você é inocente, a gente sabe que você não fez nada de errado, né? E especialmente o Didio, né? Que eu não sabia o quanto ele entendia, né? E ele só me disse assim, mamãe, você não fez nada de mal, você é do bem e eu tô contigo. Então, assim, no momento que isso foi algo assim que eu nunca vou esquecer, dos dois me dizerem, mãe, a gente está contigo, toca firme, a gente vai contigo até o final. Então, isso, assim, foi algo que eu nunca vou esquecer, assim, foi o que... E aí, depois, num segundo momento, também, quando a gente percebeu que as pessoas, o Estado inteiro, praticamente estava me defendendo, dizendo, né, Daniela, fica... E as pessoas batendo na minha porta, a gente vai te ajudar, porque tu tá sendo, do país inteiro, porque tu tá sendo injustiçada. Então, essas coisas é que eu acho que é o verdadeiro chamado, que é a verdadeira certeza de que vale a pena, a gente se doar. E quando a gente é mãe também, né? A Silvana vai concordar comigo, né? E a Silvana está olhando para a filha ali toda orgulhosa, né? Isso é muito legal também. Mas a gente aprende, né? A correr atrás e a fazer acontecer. A gente nunca vai aceitar o não é possível para o nosso filho, né? A gente vai achar um meio de fazer acontecer, né? Um meio legítimo de fazer acontecer. E a política acaba sendo assim também, né? E quando a gente tem essa consciência, esse espírito de maternidade, de legitimidade, de verdade, de justiça, a gente vai batalhar pelos nossos filhos, a gente vê o Estado como um filho, né? A gente E aí, quando a gente fala também de quanto de situações, né, de perseguição, né, como foi a fala anterior, de stalking político, de cerceamento da liberdade de expressão, de fatos que levantam, né, de inverdades que levantam, especialmente por ser mulher, e eu também não sou feminista e não quero ser feminista, mas a gente não pode esquecer que a gente é mulher e a gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo, né? Então, se falou da judicialização, se falou do enfrentamento, muitas vezes a gente recebe opinião, não vale a pena, né? Recebe opiniões, não vale a pena, deixa quieto. Hoje eu jamais deveria ter feito, né? Tanto que eu fiz poucas judicializações, teria mais razões para fazer, mas as judicializações que eu fiz, assim, nossa, foi... Só que a gente come frio, né? Devagarinho, a gente tem que aguardar todo o processo judicial acontecer, mas a gente precisa, assim, denunciar, judicializar quando for o caso, e principalmente, né, olha aqui, a gente precisa de mulheres na política, venham, mas a gente precisa também dar um respaldo, precisa-se de um lastro, né, porque a gente abre mão de muita coisa, a gente somatiza tudo isso que eu falei, né, porque a gente vai ter que chegar em casa, filho, tu comeu? Filho, a tua roupa tá limpa? Como é que tá? Como é que não tá? Às vezes faz tema pelo telefone, por live, e aí filho adolescente, eles não querem fazer live, quem souber a resposta de quando eles voltam, eu agradeço. Mas é aquela coisa assim, mãe, com vídeo não, só áudio e tal. Aí a mãe começa, filho, pentei esse cabelo, o que tira esse... Né? Mas, enfim, não é o caso, né? Mas, enfim, senão eu vou ter problemas quando eu... Mas, enfim, a gente se vira, né? E eu acho que essa coisa, assim, da gente estar fora, de estar longe dos filhos, de querer estar perto, de, pô, começou tal coisa, eu queria estar lá, mas eu estou no outro lado do estado. E, para mim, ainda tive um agravante, bastante agravantes, na verdade, né? Porque a minha casa é em Chapecó. Aí eu venho para Florianópolis, porque tem que morar na capital em função do cargo. Aí eu saio da minha casa, deixo meu cavalo, meu pônei, meus pés de limão, como diz, tudo lá e venho para cá, né? Meus limoeiros, enfim, venho para cá. E deixo cachorro, deixo vida, deixo tudo lá e venho para cá. E tiro os meus filhos disso também, porque eles me acompanharam desde o início, né? Então, esse foi um processo muito difícil. Começar já no segundo maior cargo do Estado, para quem não foi vereadora, para quem... Mas isso não é um impedimento, né? Mas é um desafio, assim, né? Gigante. Especialmente porque a gente sai da faculdade de Direito, ok, Direito Público, Direito Administrativo, como é que não é e tal. Aí a gente vem de um princípio, né? O que não está nos autos não está para o mundo. De repente, tu começa a achar coisa, o que é isso aqui? É tal coisa. Não, mas isso aqui não existe, não está no processo, não está no balanço, não está... Não, mas é isso aí.
né? Então, pô, peraí, como é que esse negócio funciona, né? Aí a gente percebe que a teoria não é a prática e a política não é nem a teoria nem a prática, né? A política tem uma vida, não a política, mas os hábitos, né? Tem uma dinâmica diferente, a gente precisa... Então, assim, foi um período assim de muita dedicação, de imersão mesmo, de entender, de ler assim relatórios que tu não entendia mais quando terminava, assim, sabe? Mas, enfim, tudo são desafios, né? E que a gente precisa estar preparada para abraçar e para seguir em frente, né? E eu acho que isso a gente não, a mulher não tem problema, né? De enfrentar esses desafios. E estar preparada também, né? Porque a gente vai levar pontapé, vai levar chute na canela, vai levar dedo na cara, especialmente quando a gente quer manter as coisas direitinho, quer fazer o que é certo, quer fazer o que é justo, e nem sempre os interesses são esses, né? Mas, enfim, e aí tem outra situação também, né? É a primeira mulher a ser vice-governadora, a primeira mulher a ser governadora, né? Está se abrindo caminho, o meu nome já está ali no Diário Oficial, nos anais da casa, na história, né? Mas existe, assim, algo muito mais intenso nisso, que é justamente aquela sensação de, pô, a gente não pode dar errado. Porque se der errado, eles vão dizer, pô, aquela mulher ali deu errado, não vamos mais votar mulher porque não deu certo, né? Então, a gente tem que ter né? Claro que a gente não é perfeito, não vai acertar sempre, mas a gente não fugindo da verdade, não fugindo do justo, do correto, tranquilo, porque a gente só não consegue corrigir o que é ilegal, o que é imoral, né? O restante a gente consegue, pô, não foi por aqui, né? Aí se ajusta e se acerta. Mas, enfim, isso é um sentimento muito forte, assim, de uma responsabilidade muito forte. E quando eu ouço as mulheres dizerem, né, você me representa, você é a nossa representante, segue firme, segue em frente, a gente queria estar lá. E às vezes eu ouço, inclusive, das mulheres assim, ó, tu não sabe, tu não tem consciência do que é, né? E eu penso bastante sobre isso também. E tem uma coisa que eu penso muito, assim, eu ouço, eu já refleti muito a respeito, né? E que vem a falar também sobre isso de quando de ouvir especialmente das mulheres, né? Você me representa, que orgulho que eu tenho de ti. Eu ouço muito das pessoas, você deveria ter ficado. Essa é uma das frases que eu mais ouço, né? Tu deveria ter ficado. E aí eu pensei muito a esse respeito. E eu acho que a grande dádiva que a vida me trouxe nesse processo todo foi ter ficado no coração, na confiança, no carinho das pessoas, né? Especialmente na confiança. E eu acho que esse é o maior capital político que qualquer pessoa gostaria de ter, né? E essa possibilidade de construir uma história sólida, tijolinho por tijolinho, com calma, né? Entender que nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus, existe às vezes fecha uma porta e abre uma muito maior, um universo muito maior, que eu acredito que foi justamente essa possibilidade de as pessoas me conhecerem, perceberem qual é a minha forma de agir, perceber que eu sou uma pessoa que se manteve leal ao que prometeu para o Estado, que tem palavra, que tem postura, e mesmo que seja a duras penas, né, que é público e notório, assim, as sanções que a gente sofre, né? E aí entra a importância dessa coisa de nós mulheres nos ajudarmos também, né? Como todo mundo sabe, a gente é mais 52% do eleitorado e a gente é o menor quórum, né? E essa coisa mas vamos lá, eu muitas vezes me perguntei quando é que está o movimento das mulheres para me defender aqui? Ninguém veio, entende? Mas isso é algo que a gente precisa fomentar e desenvolver de um movimento centrado, focado em verdade, não em falsas narrativas de mulher isso, mulher aquilo. Né? A gente tem que... nós somos mulheres, nós temos... E eu sinto muita alegria, muito orgulho de poder divulgar outras mulheres, falar do sucesso de outras mulheres, pela sua competência, pela sua capacidade em todos os setores onde elas atuam, né? E poder apoiar, né? Já aconteceu, teve situações aqui que tinha um evento
E a menina me procurou e disse assim, vice-governadora, me ajuda, porque eu estou fazendo um evento conservador aqui, estão me retalhando, porque ninguém vem, porque papapá. Aí eu, como assim ninguém vem? Né? Mas aí entra a concorrência, e aí entra as pessoas que realmente têm um propósito diferenciado e que vão entender que a gente está no mesmo barco, a gente está remando pelo mesmo ideal, né? Muito mais do que uma concorrência individual, que existe, mas que tem que ser salutar. A gente tem que entender, pô, a pessoa está divulgando as mesmas coisas que eu acredito, eu tenho que apoiar. Aí fui eu, liguei para todo mundo, chamei algumas pessoas, falei pessoalmente, conseguimos reverter, o evento aconteceu. Então, eu acho que esse é o propósito da gente, quando a gente fala, vamos construir um mundo melhor, vamos construir o futuro que a gente quer, a gente consegue, e a gente está construindo. Muitas coisas já mudaram, muitas coisas já aconteceram, né? Especialmente aquela ruptura da corrupção desenfreada, institucionalizada que a gente vivia no Brasil. Eu acho que foi o grande propósito do povo brasileiro ter se levantado em 2018 e de eu estar aqui, né? Como parte desse processo todo. Então, a gente precisa realmente entender que vai ter concorrência, sim, mas tem que ser uma concorrência saudável. A gente tem que estar, a gente vai engrossando o couro, né? Como se diz por aí, de tanto levar lambada. Mas a gente precisa entender que a gente está fazendo uma transformação muito profunda e muito importante na política. E nesse processo de depuração, digamos assim, de depuração ética na política do Brasil, e eu espero que aqui em Santa Catarina também aconteça isso, a mulher é muito importante, porque tem uma pessoa que me diz assim que ela me apoia porque eu tenho palavra, postura e, mantive o meu contrato, né, com o Estado, algo assim. Então, nesse processo de depuração, e que a mulher é menos que a mulher é menos corruptível, digamos assim. Então, baseado nessa ideia, né? Eu acredito que, e não só por isso, né? Pela sensibilidade, por esse mix que a gente é, né? E a gente faz tudo com amor, com boa vontade, com dedicação, com uma sensibilidade diferenciada. Então, acho que as mulheres vindo para a política nesse processo de depuração, de filtro, nesse filtro que está acontecendo, é muito importante. Mas, assim, tem que sentir esse chamado, tem que sentir essa vontade, né? E ter a consciência de que a gente já faz política. Eu já fazia política lá atrás, antes de me filiar a um partido político, antes de concorrer a um cargo eletivo. Eu fazia política quando eu ia para a escola perguntar, pô, o que é isso aqui no livro do meu filho? Por que isso aqui está aqui? Isso aqui não é verdade, ele não vai fazer essa prova, como aconteceu muitas vezes, né? E quando a gente vai e discute algo, pô, mas isso aqui está errado, essa doutrinação que está acontecendo aqui não vale, isso aqui não é, isso aqui é injusto, isso aqui está certo, isso aqui não está. Então, a gente faz política em tudo. E a gente faz política quando a gente vai ajudar uma entidade, quando a gente faz um movimento, enfim, quando a gente vai pedir voto para algum amigo conhecido, alguém que a gente goste, que a gente se identifique, enfim, a gente está fazendo política, né? Então, e a gente faz política cuidando dos nossos filhos, educando eles, sendo formador de opinião, falando com o vizinho, com o amigo, com o marido, com o namorado, com o noivo, enfim, né? A gente diz que a mulher tem uma capacidade de convencimento como ninguém, isso é muito bom. A gente precisa aproveitar isso. E quem sentir essa vontade de trazer todo esse trabalho que já faz, né? Trazer para a vida eletiva, para a política eletiva, eu acho que é muito bacana também. A gente vai ter aí as meninas, né, jovens, vereadoras, foram atrás. O importante é não desistir, né? A gente tem uma vontade muito grande, tem que ter consciência de que a exemplo do conservadorismo, né, os valores, os princípios, o que a gente defende, um modo de viver, é uma forma de viver. Não é algo sazonal ou que está na moda, é uma forma de viver. E se a gente observar a forma do povo catarinense viver, é assim que a gente vive. Nós somos empreendedores natos, nós somos pessoas do bem que se ajudam, que cooperam, que se associam, que realmente prestam já um serviço para a coletividade de alguma forma, né? É raro o catarinense que não participa de uma associação, de um clube, de qualquer coisa, né? E a política parte daí, parte da gente
Só que aí a gente vai ter que apanhar um pouquinho mais, né? Mas também a gente vai colher frutos muito bons lá na frente, né? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês, gurias, é que contem comigo no que eu puder ajudar nesse processo de trazer mais mulheres para a política, muito mais do que nós sermos necessárias para esse processo, conforme a legislação está. A gente tem que ter essa vontade de servir, de se dedicar, porque a gente está trabalhando para nós mesmos, para os nossos filhos mesmos, mas aí a gente a gente vira, né, um trabalho para uma coletividade, né? E essa é a base do futuro que a gente quer construir, fazer um trabalho em grupo, enfim. E dizer para vocês que... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Não falei nada do que eu queria falar, do que eu tinha anotado, mas vamos lá. Sei como Enfim, aquela... eu me sinto muito feliz assim de poder incentivar outras mulheres, assim como eu me sinto muito feliz de divulgar Santa Catarina. As pessoas até brincam comigo porque elas passam e veem alguma coisa, né? Dizem, isso aqui também é de Santa Catarina, isso aqui também é de Santa Catarina. Eu acho que deve ser. Peraí que eu vou olhar. Eu divulgo muito e assim, ó, tudo que se faz aqui. Olha, não tem lugar que eu fui, eu procuro muito, né? Vou só contar o da canequinha, essa foi ótima, né? Eu estava na Cinelândia, no Rio, e aí eu passei numa lojinha bem antiga, assim, que tinha tudo. Toda a parede era forrada de coisas de quinquilharia, canivete, louça, cozinha, tudo que era coisinha assim bonitinha de cozinha, e eu adoro, né? Espremedor de alho, olha, coisas que só a avó tinha lá nessa lojinha. Aí tinha umas canequinhas de esmaltado, pequenininha, assim, para café. Ai, eu fui direto. Ai, que linda, tinha azul, verde, amarela, vermelha, enfim. E aí, ai, que bonitinha essa canequinha, não sei o quê. E aí a pessoa disse, é de Santa Catarina. Eu disse, não, acho que essa não. Aí eu olhei, cara, é de Santa Catarina. Então, assim, eu acho que essa é uma das ali de Braço do Norte, essa empresa, né? Então, assim, meio que eu imaginava, né? Então, eu acho que essa vontade, esse orgulho, né, de falar do que o nosso estado produz de bom e falar do que as nossas mulheres fazem de bom também, do sucesso que elas têm, né, desde as propriedades rurais, assim, a grande maioria das nossas propriedades rurais são chefiadas por mulheres, ninguém sabe, né? Muitas vezes o nome não está ali no bloco, mas são as mulheres que tocam. E, enfim, a gente tem em todas as áreas, né, mulheres sensacionais fazendo a diferença, assim como aqui conosco, eu tenho certeza que todas fazem diferença na área onde elas estão. Mas a gente precisa também bater palma, divulgar, aplaudir, apoiar. A gente sabe que, eu vou te dizer, olha, Melissa, vem cá, Silvana, vamos para a política. Vocês vêm, vocês vão concorrer comigo. Em algum momento vocês vão concorrer comigo. Mas tem que ser uma concorrência saudável, que vá somar, e que a gente, acho que o sol nasce para todos, tem muitas oportunidades, né? E dizer para vocês que aquela velha frase que todo mundo, velha e sábia frase, né? Lugar de mulher é na política, sim, é onde elas quiserem estar, e o importante é que elas sentirem essa vontade, que elas se sintam bem em todas as escolhas que elas fizerem, né? Então, assim, estou à disposição de vocês, eu não sei nem o time aqui, ninguém me avisou, se eu falei 2 horas, 20 minutos, já não... Pode falar o quanto quiser, a gente está amando aqui. Mas tu falou ali sobre os teus ideais, né? Quando foi para a política. Esses ideais que te levaram a ir para a política, e eles continuam os mesmos hoje, ou tu foi mudando no decorrer, assim, tu viu, não, talvez tal ideia minha era muito ingênua, e foi amadurecendo alguns aspectos, ou continua a mesma paixão, tudo igual antes? A paixão continua a mesma, Melissa. A paixão continua a mesma. Eu acho que a paixão talvez tenha se transformado em amor. Porque primeiro é aquele processo, vamos lá, vai mudar tudo. E aí entra o amadurecimento também, que eu acho que é algo... eu acho que esse é o verdadeiro objetivo de tudo que a gente faz na vida, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai agregando. E talvez essa perspicácia, essa capacidade de evoluir seja o grande segredo, né? Porque, evidentemente, que antes eu via a política com muito mais ingenuidade do que eu vejo hoje, né?
como eu disse lá no início, eu tive um intensivo, como eu acho que ninguém teve na história política, não só de Santa Catarina, mas talvez o país inteiro, né? Porque foi algo, assim, inacreditável, né? Então, amadureci muito, e eu acho que e essa eu acho que é a grande... eu acredito que seja muito da minha personalidade também, mas eu acho que as mulheres têm bastante isso. Eu tenho uma personalidade que eu não me deixo... Eu vou chorar, eu vou sofrer, só que eu tenho uma característica, assim, ó, eu só choro quando eu terminei. Durante o processo de impeachment, eu não chorei um dia. E quando eles estavam lendo a sentença, todo mundo parou atrás de mim, achando que eu ia cair, que eu ia desmaiar, e eu ali, ó, todo mundo chorando, se acabando, e eu ali, é uma pedra, né? Aí eu brincava com eles que eu entrei no modo pedra. E eu lembro, assim, que o Didio, quando era pequenininho, teve uma laringite estridulosa muito forte, assim, que travou todas as vias aéreas superiores, e ele, sabe, foi muito difícil, eu tive que fazer hiperextensão nele para levar para o hospital, blá, blá. E aí todo mundo estava desesperado na volta, e eu ali, firme, pega aqui, vai, faz, procede isso, eu fiz todo o procedimento que tinha que fazer nele e tal. Quando acabou, que ele estava bem, respirando, já é todo elétrico, aí eu chorei. Aí o pessoal disse, não, calma, eu tenho isso, assim, eu vou até terminar, eu brinco que eu entro no modo automático, e isso às vezes é até meio prejudicial, sabe? Então, assim, eu acho que eu sou muito forte, eu sou muito resiliente, eu aprendo com bastante facilidade, aprendo muito com os erros, eu sempre vejo, assim, as dificuldades como oportunidades, né? Então, é um processo muito difícil, mas o meu pai costuma dizer como é que é nos mares, como é que é, agitados, que se formam bons marinheiros, né? Então, eu acho que essa a minha resiliência, tudo que eu vivi, né, me fez mais forte, me fez ver a política de uma forma menos romântica e entender mas os sonhos continuam os mesmos. Eu sei o país que eu quero, eu sei o estado que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu nunca vou ser conivente, né? Mas eu também sei que a gente precisa achar lá nos nossos procedimentos jurídicos e qual é o recurso adequado para cada circunstância, né, doutora? Então, assim, eu acho que isso mudou, eu amadureci muito, acho que todos nós amadurecemos nesse processo político, a gente vai entendendo que... E uma coisa que eu sempre tive perfeita noção é que não é fechar uma torneirinha e pensar que vai abrir outra, né? A gente tem a política no Brasil, até 2018, especialmente, era um grande balde de água suja. E a gente não vai jogar fora e botar outro limpo. A gente vai ter que vai ter que ir colocando copinho por copinho de água limpa, e aí essa água suja vai saindo e vai se purificando e vai se limpando, né? Então, esse é o processo. E aí também a forma que a gente age, que a gente pensa, às vezes, muitas vezes, o ninho já existente vai te expelir, né? E aí a gente tem que, mais uma vez, ser resiliente, ter muita força, manter a palavra, saber que o final a gente vai dar certo, né? E confiar que o caminho é esse, que a gente não pode sair desse caminho, e um dia vai dar certo, né? Tem aquela frase que eu também não vou lembrar de quem que é, no final tudo dá certo, né? E se ainda não deu certo é porque a gente não chegou no fim. Então, a gente precisa ir evoluindo, aprendendo, né? Amadurecendo, mas os desejos continuam os mesmos, os propósitos, os ideais, mais maduros, evidentemente, mas como a paixão mesmo, né? A paixão acho que virou um amor por Santa Catarina, pelo nosso país, ainda maior do que eu já tinha, e esse desejo de ajudar, de ser uma pecinha, né? E a gente também tem que reconhecer o nosso papel, né? Ninguém é herói, ninguém
A gente precisa realmente de uma força muito grande e de uma união muito grande para chegar onde a gente quer, senão é autofagia, né? E a gente não chega a lugar nenhum. É gostoso ouvir você falar, assim, por mais que a gente esteja através de câmera, assim, eu consigo ver teu olho brilhando, eu gosto muito disso. E eu gosto de política, eu realmente acho que, assim, eu não gosto de ouvir a pessoa falar que, eu não gosto de política, porque realmente, a gente está todo momento fazendo política. E é muito bom também ver pessoas falando, assim, com paixão, feliz, realmente, de estar nesse mundo, né? Mesmo até sendo hostil, como eu estava comentando com a Júlia, principalmente para mulher, que às vezes é mais emoção mesmo, né? E eu só tenho a agradecer. Nossa, eu acompanho o teu trabalho, na minha opinião, muito bem feito. Te pergunto até, tem agora uma previsão? Já está pensando em qual o próximo passo? Uma candidatura aí? Tem. Eu sempre fui de trabalhar em grupo, de entender o que o grupo precisa de mim, né? Por tudo que a gente já falou, mas eu tenho, até pelas pautas que eu defendo, né? E pelas necessidades que a gente tem, que se apresentam, né? A gente está caminhando para uma candidatura, para uma pré-candidatura, né? A deputada federal. Eu acho assim eu acho que a política não sai mais da gente, né? É algo que é difícil olhar para trás e pensar que todo esse intensivo, todo esse processo que eu passei, eu simplesmente possa descartar e dizer assim, não, peraí, vamos lá, Melissa, tu começa do zero aqui e, né? É um patrimônio que a gente cria e que não é mais só da gente, né? Essa história que eu construí na política não é só minha, é de todas as pessoas que confiaram em mim, é de todas as pessoas que confiam em mim, e não dá para largar, não dá para abandonar, né? E esse desejo, essa vontade, esse gostar de política realmente é algo que me move, que eu gosto muito, né? E eu fiz uma mudança tão grande na minha vida e foi muito rápido, né? Normalmente quem vem se planejando ao longo dos anos, né? Olha, eu vou ser vereadora, depois vou ser prefeita, depois vou ser candidata. Eu vim de um processo que, pô, vamos lá ajudar, a gente precisa mudar o Brasil, vamos eleger o nosso presidente, vamos dar o melhor de nós e tal. E, de repente, bum, tu é abduzida pelo processo, né? E aí, eu não me senti... Teve momentos, assim, que eu me perguntei, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu larguei 18 anos de advocacia, larguei a casa dos sonhos, deixei tudo lá, tipo, aguenta aí que daqui 4 anos eu volto. E a verdade é que não espera, né? Então, assim, eu perdi muita coisa para estar aqui, e hoje eu perdi no sentido assim, digamos que as coisas mudou o tabuleiro, né? Porque no final tu percebe que tu ganhas muito mais, eu percebo que eu ganhei muito mais, mesmo perdendo algumas coisas, estar aqui, viver isso, viver a política e entender todo esse processo de mudança que está acontecendo no nosso país, e eu dizer, nossa, eu faço parte disso, eu tenho um dedinho ali, eu tenho um fiozinho de cabelo nisso, sabe? E isso é muito bom, é muito bom. E eu acredito que quando eu olho, especialmente para os meus filhos, né, eu penso o que eles vão ler a meu respeito um dia, né? O que eu consegui mudar na vida do povo catarinense, o que eu consegui mudar no povo lá da minha cidade natal, em Chapecó, onde eu moro, nas cidades por onde eu passo. Isso é muito, muito importante, assim, sabe? Às vezes eu olho, especialmente quando a gente está em Brasília, né? Tu falaste, eu quero ser presidente e tal. Muito legal isso. Mas quando eu olho o cenário todo e eu me percebo diante de tudo aquilo, eu penso, meu Deus, quando é que eu pensei na minha vida que eu ia estar aqui no Palácio Planalto, na alvorada festiva de 7 de setembro, ao lado do presidente da República, de todos os ministérios. Então, assim, isso é algo muito caro para mim e algo assim que eu honro muito e que eu quero honrar muito, né? Então, é uma honra estar fazendo parte desse processo todo.
Então, na verdade, a gente só ganhou, né? E eu sou uma pessoa assim que eu falei um monte de mim, mas não falei que eu sou uma pessoa muito, eu sou muito cristã, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé assim gigantesca que me mantém firme, né? E às vezes quando eu digo que eu não choro, né? E eu sou bastante emotiva, eu choro mais de emoção do que de tristeza. Quando dá algo, nossa, é muito comum eu chorar de alegria, assim, sabe? De comemoração, de vibrar, assim, de sentir a energia das pessoas, do que está acontecendo. Mas quando o momento é difícil, assim, eu me apego em Deus, assim, que não me abandona, me mantém firme aqui. E eu sempre digo, né? Nas minhas orações eu sempre digo, né? Me faça instrumento da tua obra, pela tua graça, me capacite, me dê sabedoria, me faça encontrar os caminhos necessários para realizar o que a gente precisa, né? Então, fazer parte de toda essa mudança que o nosso país tá passando, né? E que a gente sabe que é muito mais lento do que a gente gostaria, mas que está no caminho certo, que eu depositei todas as minhas esperanças de um país melhor e no presidente, que era uma pessoa assim, pô, quem é esse cara aqui, né? Eu digo que quem é esse cara no sentido assim de nunca te vi de verdade, né? A gente acompanhava, assistia, mas a gente não tem momentos assim que quando a gente vai fazer uma mudança tão grande, a gente precisa ser um pouquinho mais tátil, né? Mas enfim, eu depositei todas as minhas esperanças e perceber que o desiderato maior, que é um país livre da corrupção, de ter se quebrado esse ciclo de corrupção endêmica que o nosso país vivia, que era o grande objetivo do povo brasileiro, que isso aconteceu e está acontecendo, que o nosso país está se desenvolvendo, mesmo com tantas dificuldades que a gente enfrentou no ano, especialmente em 2020, 2021, e agora podendo ver assim, olha, acho que passou, acho que o furacão passou, a gente vai poder fazer algo melhor, mas poder ver que aquela esperança de um Brasil melhor, de um Brasil que seja focado como um indutor, né, do desenvolvimento do povo brasileiro, um indutor do desenvolvimento do nosso país, é algo assim que realmente tu acorda e diz assim, pô, valeu a pena, o caminho está correto, tem muito trabalho pela frente, a gente quer um monte mais de coisa, a gente precisa, merece muito mais, mas o caminho está correto e a gente precisa acordar toda manhã. E eu sempre falo isso para o produtor rural, né? O produtor rural não interessa se choveu, se tem seca, se caiu a cerca, se o cavalo fugiu, se a vaca foi para o brejo. Ele levanta de manhã, faz o que tem que ser feito, faz o seu melhor e o alimento está lá na nossa mesa, né? Então, essa é uma das minhas grandes paixões também, a agricultura, e é assim que eu acho que a gente precisa pensar. Levanta de manhã, faz o teu melhor, faz o que é justo, o que é correto, e as coisas vão dar certo. No final, tudo vai dar certo se a gente persistir, se preparar, não tiver medo de falar a verdade, não tiver medo de participar, de mostrar a sua opinião. Dizer, não, peraí, isso está errado. Vamos fazer o que é certo. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Nossa, realmente eu não sei para a Silvana, mas para mim me fez muito bem ouvir tudo isso, assim, é inspirador realmente. Acredito que para as mulheres que estão acompanhando, para os homens, o Matheus comentou aqui, adorei, porque a gente até agora, nesse momento, já está com mais homens até do que mulheres, mas no Instagram também, me parece. Então, nossa, vou mandar um recado para os meninos aí, ó, homens, apoiem as mulheres, ajudem, sejam parceiros, porque é junto que a gente constrói tudo isso que a gente falou aqui, né? E é muito bom ter alguém. Eu não tive, né? Mas enfim, é sensacional assim ter alguém que apoie, que te dê. Tem muita verdade, né, no que se falou antes, assim, a gente precisa de alguém que apoie, que a gente se sinta apoiada, protegida, né, por mais que eu tenha uma Glock na guardada aí, que se precisar eu sei me defender, mas é muito bom ter esse sentimento de que tu tens alguém que vai estar contigo pro que der e vier, que vai pegar na tua mão, que vai te dar cola quando precisar, e vamos embora, vamos. Então, assim, a gente um apoia o outro e vai dar tudo certo. Exato, não é sobre excluir o outro, né?
Acho que isso é o que muita gente acaba interpretando. Quando eles falam uma coisa para a mulher, como se a gente estivesse excluindo os homens, e não é. É uma questão de todos nós precisamos um dos outros, né? Acho que isso é muito importante. Mas muito obrigada. Nossa, sou muito grata por ter aceito o convite, por estar aqui. Realmente é inspirador. Muito obrigada mesmo. Que bom. Então, teremos um monte de mulheres hoje aqui que vão vir para a política. Com certeza. E vou aproveitar também e agradecer todos que estão presentes, que ficaram conosco até agora. Vamos tentar disponibilizar os vídeos pelos canais. Tivemos alguns imprevistos aí no decorrer da noite, mas até essa parte agora da tua fala ficou aqui gravada. Deu tudo certo, acho que vamos conseguir disponibilizar. Que bom, vou querer uma copiazinha. Vou mandar. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. Um beijo grande para todas as mulheres. Parabéns pelas grandes mulheres que vocês são. Não desistam, sigam em frente no que quer que vocês fizerem. Se preparem, estudem e que vai dar certo, tá? Vai dar sim. Beijo grande para todos. Fiquem com Deus e contem comigo. Obrigada, Guria. Boa noite.